Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Rotame, reciclando por um futuro sustentável. Olá! Seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César, com essa energia transformadora e uma frequência de vitória. Levanta essa cabeça, chacoalhe a poeira e vamos para cima. Hoje temos uma história inspiradora de uma família que há 80 anos fazem do empreendedorismo um grande negócio, de geração para geração, mostrando a sucessão nos negócios e o aumento substancial no mercado. Nós recebemos com muita alegria Pedro Fernandes, diretor da Cirúrgica Fernandes. Pedro Fernandes, que prazer te receber aqui no Brasil que faz. Imagina, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. E nesse programa de hoje nós vamos ter uma perspectiva de como melhorar todos os dias, de como é fácil ou um desafio empreender em família. E mais do que isso, como construir uma carreira autêntica e de valor. Pedro, 32 anos e já trabalha numa das principais indústrias distribuidoras do Brasil, quiçá da América Latina. Conta um pouquinho dessa trajetória. A empresa foi fundada em 1946. Uau! Pelo meu avô, logo após a Segunda Guerra. Engraçado, meu avô ele foi convocado para a Segunda Guerra para servir o país. E no mês que ele foi convocado, a guerra acabou. Olha que sorte dele. Que maravilha, né? E aí ele fundou a empresa em 46 e trabalhou muito duro. Ele vendia, ele encaixotava, ele fazia as entregas, ele fazia basicamente tudo na empresa. E como começou? A cirúrgica já começou como Cirúrgica Fernandes? Já não? Começou como Cirúrgica Fernandes. O meu avô, ele vendia material médico, mas ele vendia, assim, não para uma empresa. Ele comprava um pouquinho, vendia para alguns hospitais, mas nada, ele não chegou a criar a empresa dele antes de 46. Em 46 que ele forma mesmo a empresa, junto com o primo dele, José Fernandes, e juntos eles trabalham na empresa até 1972. A empresa vai bem, eles começaram no centro da cidade de São Paulo. E em 72, um grupo franco-belga se interessou pela Fernandes e eles fizeram negócio e venderam a Fernandes para esse grupo franco-belga. O primo do meu avô não continuou no negócio, só o meu avô continuou no negócio. Eles fizeram questão que um dos donos continuasse na empresa para que a empresa continuasse crescendo. Só que foi um período um pouco conturbado para o meu avô, porque esse pessoal franco-belga, eles não tinham muita noção de como funcionava o Brasil. Só que eles não davam a liberdade para o meu avô tomar as decisões. Ou seja, seu avô vendeu um negócio, ficou para ser o CEO, Isso, só exatamente. Que não tinha pouca autonomia. Tinha quase zero autonomia e conforme foram passando os anos, ele tinha menos autonomia ainda. Até que a empresa afundou e esse grupo revendeu a empresa para o meu avô. Então meu avô comprou de novo a empresa em 77 e meu pai entrou na empresa nesse ano. Ele se formou em engenharia civil na FAAP, meu pai, e aí foi ajudar meu avô em 77. E sabe, Pedro, na nossa geração, eu vou completar agora quase 50 anos. Na nossa geração, os jovens tinham vergonha de falar que eram vendedores. Tinham vergonha. E o seu avô construiu uma empresa consolidada por meio da venda.
Sim. E é lógico, né? Reuniu mais habilidades e for colocando e formatando. Então, desde 1946, a Cirúrgica Fernandes é uma empresa familiar, empreende em família. Exato. Conta mais. E aí seu pai sai da universidade, sai da FAAP, se forma em engenheiro Isso. e vai trabalhar com seu avô. E vai trabalhar com meu avô estava começando a importar material médico e meu pai pega essa... 72 não. 77. 77. Meu pai começa a trabalhar com importação na empresa, a empresa vai super bem, a gente tem alguns fornecedores que são desde essa época, a gente trabalha muito com a Feder, e a Feder já está com a gente há mais de 50 anos, e foi meu avô que foi E como foi fechar com eles. escalando? E como que foi esse... Primeiro lugar, a visão, né? A visão estratégica do seu avô é singular, porque a gente pode ter esforço, a gente pode ter determinação, mas sem uma visão estratégica, a gente patina, anda de lado, todo esse processo. Seu avô foi um homem de muita visão para lançar mão dessa distribuidora. Seu pai chega, se torna um reforço, e como que foi assim a escala disso? Como que você viu a cirúrgica propagar para todo o país? A cirúrgica deu um boom muito grande a partir das importações que meu pai trouxe, que o meu avô também trabalhou. E esse foi um diferencial muito grande, porque ninguém trazia material de fora, pouca gente trazia. E a cirúrgica foi um pioneiro nisso. E o seu pai, como que seu pai foi buscar esse know-how? Viajou? Foi lá? Foi na prática. Foi na prática. Na raça. Na raça. Exatamente. Conta mais. Meu pai, ele teve o privilégio de fazer intercâmbio numa época que muita gente não fazia. Então, se eu não me engano, no começo dos anos 70, meu pai foi para os Estados Unidos e morou um ano lá, na casa de uns familiares. Então ele tinha um inglês muito fluente. Muito fluente. E isso ajudou ele muito nas importações. Então ele fazia negócios muito facilmente com o pessoal de fora. A gente fala, nós iniciamos essa entrevista falando de ser todos os dias melhor, sempre melhor, não é? E hoje eu vejo na minha juventude, na juventude de seus irmãos, o inglês não era tão fácil no acesso, era a propagação dos cursos de inglês. O Wizard tinha começado, enfim, era a propagação e um esforço muito grande. Hoje, o inglês ele está disponível em N plataformas. Santana de Parnaíba mesmo tem o Parnaíba Idiomas, tem 25 idiomas gratuitos para toda a cidade. E você vê isso como uma habilidade ou uma skill, uma habilidade essencial para o empresário hoje. Com certeza. Eu acho que o inglês hoje é fundamental, ele está presente basicamente em tudo que nós fazemos no mundo dos negócios. A gente tem palavras em inglês, dialetos que fazem parte do cotidiano do empreendedor. O que o Brasil quer saber e o que você quer saber é como que na família a gente tem discussões. Na sua família você tem algumas discussões? Na minha família eu tenho algumas discussões. Mas a habilidade de quase um século de empreender em família, de ter isso... Como que é? Conta para mim como é essa experiência, esse convívio e mais do que isso, os pontos negativos que a gente tem que superar, mas tem muita coisa positiva de empreender em família. Tem muita coisa positiva, principalmente a confiança, né? Você sabe que você está empreendendo com o seu familiar, então a chance de ele te passar a perna é nula, é da família. Então... O lado ruim é que você também está empreendendo com o seu familiar e você tem que saber lidar com isso, você tem que ser político, você tem que entender como é que você fala as coisas para cada um. Assim, obviamente eu tenho uma maneira de falar as coisas para o meu pai e uma maneira de falar as coisas para o meu tio. Então isso é interessante lá dentro, porque como eu explico um sistema, por exemplo, que eu quero implementar lá dentro, é diferente de um para o outro. E eu falo um pouco mais... Meu pai ele é um pouco mais
racional, o meu tio é um pouco mais emocional. Então eu tento levar um pouco isso em conta na hora dos meus discursos. Ou seja, você identifica o perfil de cada um, Isso. o modo, a melhor forma de chegar onde você quer chegar com habilidade. E também eu vejo, porque eu tenho um relacionamento muito próximo do meu pai, dos meus irmãos, e a gente convive quase que diariamente e fala sobre N coisas, sobre negócios, sobre política, sobre N assuntos. E às vezes nós temos conflitos. Sim. É normal esse conflito, não é, Pedro? E a gente tem que ter humildade também. Muitas vezes eu pude chegar nos meus irmãos e falar assim, ó, você me perdoa porque eu estava errado. E eu, como irmão mais velho, era aquele irmão, aquele chatão, sabe? Aquele que chegava e já falava, não, tem que ser assim, tem que ser, não, vamos ter que fazer isso. E depois a gente vai criando maturidade e uma gestão emocional mais equilibrada, mais calculada, e a gente vê que, na verdade, a gente tem que ter habilidade, tem que ter respeito, tem que saber identificar o perfil de cada um, para a gente potencializar todas essas formas e conseguir chegar mais longe, não é verdade? É isso aí. É muito importante você ter essa leitura de com quem você vai falar. E como você vai falar, qual vai ser a abordagem que você vai ter. Eu acho que assim você otimiza muito o tempo e os processos dentro da empresa. Passado, a nossa geração sofreu as maiores crises financeiras, acho que do último século. Acho não, tenho certeza disso. Tenho a convicção disso porque fomos nós que passamos. 2014, uma crise financeira avassaladora que perdurou até 2017. Chegamos em 2020, o Covid, uma pandemia sem precedentes. Só no nosso país quase 1 milhão de pessoas morreram. Qual foi a estratégia da Cirúrgica Fernandes? Primeiro, para permanecer no mercado. Segundo, para continuar grande e crescendo. A cirúrgica, geralmente, ela navega muito bem em crise. A gente tem 2 estratégias que são primordiais e basicamente é isso que sempre nos salva. Que é o caixa muito alto e o estoque muito cheio. Então a gente tem estoque médio de mercadoria para mais de 1 ano. Então, se eu não comprar, a partir de hoje, eu não comprar, daqui 1 ano eu ainda consigo suprir o mercado. Então, o segredo foi a blindagem do caixa, ou seja, fazer com que o caixa, que as despesas supérfluas, tudo aquilo que não seja essencial e necessário, não saia ali, e ter um capital de giro por meio do estoque muito forte. Esse foi o grande segredo para enfrentar a crise e passar por ela. E quando sai da crise, a gente geralmente se dá muito bem porque as empresas que não têm a mesma segurança, elas quebram. Então sobra menos concorrência no mercado, a gente cresce. Cresce porque já tem um preço melhor, uma estruturação adequada, não pega dinheiro caro. Você tem pego dinheiro caro no mercado? Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando uma Selic de 15%. Você pegar um empréstimo hoje para empreender, com uma margem de lucro que oscile de 15%, 20%, você empatou. Exato. Não é? E a gente tem visto isso acontecer cotidianamente. Mas tem uma estratégia que vocês prospectaram e estão avançando muito. Como é o departamento comercial da Cirúrgica Fernandes? Como que vocês processam essa essência chamada venda? A cirúrgica, ela trabalha com representação comercial. Então nós temos mais de 100 empresas de representação comercial espalhadas no Brasil inteiro. E elas que visitam o cliente, tiram o pedido e passam para nós, para a gente atender. Esse processo, ele é você vê assim um processo de grande eficácia, porque você consegue escalar, está em todos os locais e gerencia só a logística de tudo isso. Exato. E eu consigo estar próximo do cliente, já que o meu vendedor, que na verdade não é meu vendedor, é meu representante, ele está na cidade, está no estado e consegue ir até o cliente e enxergar a necessidade dele. Qual é a localização estratégica ou o mercado estratégico de importação?
Os nossos dois maiores fornecedores ficam na China e na Índia. Então a gente tem um fornecedor muito forte na Índia e o material deles é de extrema qualidade. O do chinês também, de extrema qualidade. Eu acho que existe uma diferença entre o material que é produzido na China e na Europa, mas ela vem diminuindo drasticamente. Alguns materiais eu tenho certeza que não tem nenhuma diferença entre um e outro. A China é um grande exemplo para o mundo. Esse crescimento, esse investimento no aprimoramento, até na compra, né? A China comprou muitas empresas no mundo e comprou o know-how junto com as empresas. Isso possibilitou um ganho em escala e qualidade que nenhum lugar do mundo tem. Sim. E isso tem impactado o nosso mercado. Quando a gente entende que o mercado brasileiro, 220 milhões de pessoas, é um mercado singular, a Cirúrgica Fernandes tem um plano de expansão, tem um plano de metas para amplificar seus negócios? Então, a cirúrgica ela sempre foi muito conservadora. Meu avô, meu pai, meu tio, eles nunca enxergaram com bons olhos essa expansão. Com a minha entrada, eles estão começando a enxergar o que vem, que o mercado está mudando, que as coisas estão evoluindo. Então, eu consigo colocar na cabeça deles que, olha, a gente precisa ter uma perninha no Nordeste, a gente precisa ir um pouquinho mais para o Sul, para o Centro. Então, isso já vem mudando na cabeça deles. Eu acho que em pouco tempo a gente vai ter filiais pelo Brasil. Eu vejo isso com extremo bons olhos. Eu vejo que uma nova geração, uma geração que vem a contribuir, que absorve toda a experiência e que tem um plano estratégico e ousado de negócios, tem feito o empreendedorismo da juventude no Brasil, que é o que você representa, ser um impulso para toda a nossa economia. Essa colocação estratégica em alguns pontos do Brasil pode vir a deixar mais abrasiva aqui a sua concorrência aqui na região Sudeste? O nosso principal mercado é o Sul-Sudeste. Então a gente já tem uma abrasividade bem grande aqui. A oportunidade que eu vejo é você estar mais próximo do Centro-Oeste, principalmente em Minas, e no Nordeste. Um grande problema das nossas vendas no Nordeste é o tempo de entrega, que demora muito para chegar lá. Então eu acredito que se a gente tiver uma filial mais próxima deles, é um fator muito importante na venda para hospitais, que o hospital quer o material no dia seguinte, se não no mesmo dia. Então, eu acho que isso vai dar um poder de barganha muito grande para nós. Se você quer ser entrevistado, eu quero conhecer a sua história. Me siga agora no Instagram, Elvis César com Z Oficial. Manda a sua história para mim, que eu terei o prazer de contar a sua história para todo o Brasil. Pedro, em cima disso, você fala a questão de logística. A questão de logística para o Nordeste, para o Centro-Oeste, e o Nordeste tem um contingente populacional muito significativo e representativo para a economia brasileira. Essa questão, ela interfere no preço que chega no Nordeste. O Nordeste tem um custo de saúde pública ou saúde privada mais caro do que aqui no Sul-Sudeste? Eu acredito que sim, que o material importado, principalmente o importado, ele tem origem em Santa Catarina, em Vitória, em São Paulo, por Santos, e esse frete que o material paga para chegar no Nordeste, isso acaba encarecendo o produto. Então torna a saúde lá mais cara, sim.
E essa dificuldade é um desafio, gerir a saúde pública. E olha que o SUS, em nenhum outro lugar, eu gostaria de externar essa satisfação, porque em nenhum outro lugar do mundo há saúde gratuita como no nosso país. Em nenhum outro lugar do mundo há um sistema tão eficaz de saúde pública como o Brasil. É óbvio, tem muito que melhorar, nós temos assim uma troca de geração, né? Daqui 3 a 4 décadas nós teremos uma população cada vez mais idosa, e isso vai impactar o sistema de saúde, o modelo de vida, as empresas que trabalham com todo esse aparato de saúde vão ter uma amplificação de mercado. Mas eu não vejo, você conhece outro país no mundo que tenha um sistema público de saúde, que custeie, que basta pôr o pé. Eu fico vendo, um haitiano chega no Brasil, no outro dia já está internado e não paga nada. Um americano chega no Brasil, outro dia está internado e não paga nada. Você nos Estados Unidos não chamam nem uma ambulância, se machucam e levantam. Realmente eu não conheço. Eu fui para alguns países no mundo, mas não me lembro de ter encontrado nenhum com algo parecido com o que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui é algo especial, algo que tem muito a melhorar. Eu volto a ressaltar isso, mas é uma coisa assim bem estratégica. Se você pudesse comentar uma estratégia para uma empresa familiar como a de vocês, uma empresa familiar, seja um comércio, ou um sonho, uma perspectiva de uma pessoa montar uma empresa familiar, qual seria a principal característica? Controle. Eu acho que para qualquer empresa que você criar, você tem que ter coragem e controle, e achar o equilíbrio entre essas duas coisas. Você não pode ter muito controle e não criar nada, mas também não pode sair criando e não ter controle. Então acho que é um equilíbrio. O equilíbrio é a razão. E nessa questão empreendedora, tem pessoas que sonham em ter o próprio negócio, tem pessoas que têm o seu próprio negócio. Mas tem uma coisa que é o comportamento de dono, o comportamento empreendedor, que é aquele que acorda de manhã, chega mais cedo, tem a paixão pela atividade, seja ele o dono ou não. Para essa pessoa, qual seria assim, para essa pessoa que sonha em ter seu próprio negócio, só que ainda trabalha de empregado, qual seria a dica? Eu acho que planejamento. Tem que planejar, tem que sonhar, tem que colocar no papel, fazer conta. Conhecer o mercado. Conhecer o mercado, fazer estudo, isso é muito importante. E hoje tem ferramentas, você é uma outra geração, mas, por exemplo, o YouTube, a internet traz para nós assim uma ferramenta de conhecimento, é uma possibilidade tão grande de avançar nos mercados que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, isso não existia. Sim. Era tudo. Agora agora, com o advento do AI, da inteligência artificial, você vê que o mercado ele vai ter uma maior expansão e a inteligência artificial veio para beneficiar o mercado de trabalho hoje de uma forma geral. E qual seria a característica de um empreendedor para utilizar a inteligência artificial? A inteligência artificial ela veio para otimizar processos. Uau! Então, eu acho que qualquer empresa, qualquer empreendedor tem que saber como utilizar, assim, pelo menos conhecer as ferramentas que estão disponíveis e procurar encaixar essa inteligência dentro do seu processo. Eu tenho certeza que vai ser benéfico para a empresa. Ô Pedro, hoje nós temos profissões que estão sendo extintas, profissões que estão sendo demandadas e as profissões do futuro. Você acredita que com o advento da inteligência artificial, o mercado para a tecnologia da informação é o mercado do futuro? Eu acredito. Eu acredito que é um dos mercados que vão crescer mais e que são mais importantes para o
nosso futuro hoje. Hoje nós temos um déficit de programadores de cerca de 500 mil programadores, vagas abertas somente em São Paulo. Você vê essa dificuldade ao contratar profissionais de TI? Sim. Eu vejo muita dificuldade, principalmente em funcionário de TI, que eles são, é o que você falou, eles são muito escassos, eles são muito caros, e a mão de obra hoje está um pouco complicada. Mas mesmo assim a gente consegue achar profissionais qualificados no mercado. Hoje o ensino está com uma qualidade boa, pelo menos na parte de programação. De olho nessa deficiência do mercado ou nessa oportunidade, eu criei uma política pública chamada Fábrica de Programadores, onde todos os jovens do ensino médio estão estudando programação em Santana de Parnaíba. Porque nós temos um déficit no PIB mundial do jovem nem, o jovem que nem estuda e nem trabalha. E por meio do conhecimento específico na programação, eu tenho um olhar, uma visão de que o jovem ele pode se colocar no mercado de trabalho rápido e muito bem. Você vê a programação como uma possibilidade nesse sentido? Eu vejo. O programador ele consegue trabalhar de qualquer lugar, né? Isso já é uma facilidade. Então, assim, para o jovem hoje em dia, eu acho que é uma alternativa muito, muito boa. E o teu programa está de parabéns, é um ótimo programa. Realmente a gente tem uma defasagem na oferta de programadores, e eu acho que isso vai ajudar bastante o mercado aqui. Ô Pedro, nós já estamos chegando no final da nossa entrevista, mas tem uma pergunta que não quer calar aqui. Qual o seu propósito de vida? Meu propósito de vida é construir também, ajudar a empresa no que eu puder, no que eu conseguir, e perpetuar esse sonho também que a família tem, e construir também o meu legado, né? Vamos fazer um jogo rápido aqui, ó. Família. Essencial. Deus. Tudo. Pedro Fernandes. Quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz para mim, basicamente o povo brasileiro. O povo... Yes. É incrível a força que a nossa economia tem. Pedro, eu quero te agradecer por todo o apoio da história da sua família, inclusive nessa mensagem que a gente passa para o Brasil inteiro há 5 anos. E eu tenho muito orgulho da empresa da sua família, porque ela gera milhares de empregos na nossa região, na nossa cidade, e tem sido um diferencial na economia brasileira. Quero te presentear com o meu livro, é um livro que fala de gestão, tem um método e de desenvolvimento pessoal. Perfeito. E te agradeço muito e que Deus te abençoe. Muito obrigado, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Obrigado, Brasil! Não se esqueça, esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Continue conosco nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Deus abençoe. Valeu! Brasil que faz com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Rotami, reciclando por um futuro sustentável. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.